convido a abrir sua Bíblia em Gálatas. A nossa reflexão hoje está até o 20 ali, mas na verdade é até o 21. Gálatas capítulo 2. Eu queria ler com os irmãos o versículo 19 ao 21 apenas. O tema dessa noite do nosso sermão é Crucificados com Cristo, vivendo para Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre esse versículo. Esse versículo é um dos mais fortes, na minha opinião, da palavra de Deus. E quando nós olhamos para Gálatas, é o que resume um pouquinho o que Paulo está falando com a igreja lá da Galácia. E eu queria que você refletisse comigo hoje, como que você tem vivido a sua vida cristã. Porque esse texto é um texto que vai mexer um pouquinho com você. Se você prestar bastante atenção enquanto nós refletimos, necessariamente ele tem que mexer com a tua vida hoje. Se você ouvir tudo que nós vamos falar aqui hoje, tudo que eu vou falar, tudo que nós vamos refletir através da palavra, e isso não trouxer nenhuma resolução na sua vida, nenhuma reflexão, alguma coisa está errada. Então eu quero ler com os irmãos e depois nós vamos refletir. Gálatas capítulo 2, a partir do verso 19. Ele está concluindo um assunto aqui, daqui a pouco eu vou explicar isso. Mas ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Até aqui. Por que eu falei que esse texto necessariamente ele tem que mexer com você um pouquinho? Sabe que o evangelho atual, sabe o que tem acontecido muitas vezes? As pessoas, elas querem ter uma vida cristã, mas infelizmente, elas querem ter uma vida cristã sem morrer para o velho eu. Repare que o apóstolo Paulo, ao dizer com a igreja de Gálatas, é interessantíssimo que ele olha para uma igreja que ele plantou, porém é uma igreja que estava voltando às velhas práticas. O grande problema ali da igreja é que estavam entrando alguns judeus falando assim: nós precisamos voltar às práticas da lei. Ou seja, eles olhavam para Cristo. E Paulo fala assim: Cristo é suficiente para a tua vida. E aqueles judeus, os judaizantes, olhavam e falavam assim: não, nós precisamos voltar às velhas práticas. Nós vamos voltar à circuncisão, nós precisamos voltar ao cumprimento da lei, porque sem isso nós nunca seremos salvos. E dentro da igreja, então, existia uma discussão e existia uma divisão. No capítulo 2, o que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo vai até o apóstolo Pedro. E quando ele chega na região, o apóstolo Pedro, então, ele vê uma situação e ele se afasta ali dos gentios. Por quê? Porque os gentios viviam a graça. E começou então a ter aquele conflito entre o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vem para repreendê-lo, falando assim: não, nós não estamos mais vivendo debaixo da lei, nós vivemos pela graça. E lá no versículo 16, olha como ele diz: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Ele está falando com Pedro, ó. Sabendo por tudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fomos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Lembre-se que a justificação, em uma palavra mais fácil, vamos entender o que é a justificação? Lembre-se, é o exemplo que eu sempre dou aqui, quem está bastante tempo aqui vai lembrar. É quando Cristo morre na cruz, ele paga a sua dívida. E agora, naquele momento, quando ele olha para cá, vamos supor que é só uma figura de linguagem para você entender. O céu não é o céu ali em cima mesmo, mas vamos supor que é ali. Quando Deus Pai olha lá do céu, ele não olha mais o Rodolfo pecador, mas é como se tivesse um guarda-chuva de sangue aqui em cima de mim. E quando ele olha, ele não olha mais para mim, mas ele olha para o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz. E a partir desse momento, eu sou justificado, ou seja, eu me torno santo, eu me torno da família de Deus, não por causa dos meus méritos, mas pela graça e pela morte de Cristo naquela cruz. Então, era isso que o apóstolo Paulo estava querendo ensinar para aquela igreja. Mas ao mesmo tempo que ele ensinava isso àquela igreja, os judaizantes estavam vindo falando assim: não, mas além de Cristo, nós vamos cumprir a lei. Por isso que ele diz lá no final: se for pelo cumprimento, Cristo morreu em vão. Eu queria então trabalhar esse tema com os irmãos: crucificados com Cristo, vivendo para Deus. E esse texto então,
Ele é pequenininho, né? Mas eu dividi ele em 5 partes. Quando eu falei para minha esposa que eu ia dividir em 5 partes, ela falou assim, mas como você conseguiu dividir 2 versículos em 5 partes? É que eu quis fazer ele bem detalhado. E a primeira questão que eu quero que você entenda comigo aí, é que para você viver para Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é morrer para o velho sistema de vida. Lê o 19 comigo de novo aí. Vê se você consegue entender o conflito. Agora que você entendeu esse contexto, vê se você consegue entender esse conflito. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Repare que Paulo não está dizendo que a lei é inútil. Mas é interessante que ele está falando assim: quando eu olho para a lei do Senhor, eu percebo quão falho eu sou. Qual é o propósito da lei? Não é te levar à salvação, mas pelo contrário. Quando você olha para a lei do Senhor, isso aqui é para apontar o quão falho e pecador você é, e o quão necessitado de um Deus, de um Salvador você é. A lei, então, Paulo está dizendo assim, ela é importante na nossa vida. Ele não está dizendo que a lei não presta, mas ele está falando, mas não é o cumprimento da lei que nos salva. O que nos salva é Cristo Jesus. E quando nós olhamos para a lei, Ele é o padrão de excelência. Mas nós nunca vamos conseguir chegar nesse padrão de excelência. Por isso que vem Cristo Jesus. Nós não somos justificados pelos nossos méritos. Cristo não morreu na cruz pelos nossos méritos. Ele morreu pela graça e pela misericórdia e pela bondade do Pai. Mas o que significa morrer para a lei, então? Vamos entender que ele fala, eu morri para a lei. O que significa isso? Se você quiser viver para Deus, em primeiro lugar, você precisa morrer para a sua autossuficiência. Você precisa morrer para você mesmo, para os seus desejos, para as suas vontades. Você precisa morrer de uma vez por todas das tentativas de se justificar diante de Deus constantemente. Você já percebeu como nós temos isso no coração? Nós nunca estamos errados. Você já percebeu que todas as falhas que nós cometemos, nós temos justificativas? Nós nunca dizemos que erramos. Nós erramos, mas erramos por um motivo. Isso é na tua casa. Ou você tem facilidade de chegar no teu casamento, ou nos seus filhos, ou no seu pai, e dizer assim, eu errei. Qual pai aqui tem facilidade de olhar para o filho e falar, filho, me perdoa, eu errei? Sem dar uma justificativa para o filho. Falando assim, mas foi por causa disso, disso, disso. No casamento, qual cônjuge aqui tem facilidade de olhar no casamento e falar assim, eu errei, e errei porque eu errei? Sem falar assim, eu errei, mas você também pisou na bola. Você percebe que nós temos dificuldade de reconhecer? A morte aqui, para a lei, significa você olhar para ela e não tentar se justificar mais. É reconhecer que você é um falho, um miserável pecador e que depende da graça de Deus. Mas o que é morrer para a lei também? Morrer para a lei é você morrer para uma espiritualidade fraca, forjada em desempenhos, em religiosidades. A partir do momento que você morre para a lei, você começa a entender a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. E você não vive mais buscando agradar a homens. Você não vive mais naquele sistema de religiosidades. Eu preciso fazer isso, aquilo. Mas você vai falar assim, eu faço isso porque eu amo e adoro o meu Deus. Como que anda a sua religiosidade? A lei mostra a sua incapacidade. E é justamente por isso que ela nos leva até a cruz. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é, a lei aponta para a cruz. A lei mostra que somos falhos e carecemos da graça de Deus. A lei mostra que somos insuficientes e dependemos verdadeiramente de Cristo. Observe o propósito da morte aqui, por exemplo. Quando ele fala da morte aqui, ele não está falando de uma morte física. Mas você sabe qual que é o propósito da morte? É fazer você viver para Deus. Eu acho interessante, eu estava lendo um comentarista, e ele diz assim, o evangelho não começa com autoaperfeiçoamento, mas com uma morte. Muitas vezes a gente busca o evangelho para sermos abençoados, para termos mais alegria, para termos mais bênçãos. Mas o comentarista estava dizendo assim, você vai receber tudo isso, mas a partir do momento que você reconhecer que em primeiro lugar, você tem que morrer para você mesmo. Você está disposto a viver para Deus dessa maneira?
morrendo em primeiro lugar para o seu velho sistema de vida, morrer para o seu eu e começar agora a enxergar um novo objetivo, um novo recomeço diante de Deus? O teólogo Calvino, ele diz assim: a morte não é o fim de tudo, e sim a origem de uma vida melhor, porque Deus nos resgata do naufrágio da lei e mediante a sua graça nos restaura para outra vida. Então a primeira questão que eu quero que você entenda, pensando no tema crucificados com Cristo e vivendo para Deus, a primeira coisa que eu quero que você entenda essa noite: se você quiser viver para Deus, a primeira coisa que você precisa é morrer para o velho sistema de vida, para as velhas práticas, para as suas velhas vontades. Mas em segundo lugar, se você quiser viver para Deus, você precisa ser crucificado com Cristo. Olha lá no finalzinho do versículo 19, o apóstolo Paulo fala da morte a fim de viver para Deus. Repare que ele fala vida e morte ao mesmo tempo, né? E agora ele fala no finalzinho do 19: estou crucificado com Cristo. Agora está no centro de todo o sermão. Ser cristão aqui está totalmente ligado à cruz de Cristo. Esse estou crucificado, é interessante esse texto no grego, porque está no perfeito contínuo. Em outras palavras, sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que ele foi crucificado e permanece nessa identificação da crucificação constantemente. Não é uma crucificação pontual, mas ele está falando assim, ó: eu fui crucificado no passado, mas todos os dias eu reconheço que eu preciso andar olhando para a crucificação em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa em outras palavras para você? Quando você fala que você foi crucificado, que o seu velho homem foi sentenciado, que o domínio do pecado na sua vida foi quebrado. Hoje você não é mais escravo do pecado, que o ego deixou de ser o centro da sua vida, que a antiga identidade sua foi substituída. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e que a própria vontade do seu coração, ela não vai mais governar a sua vida. Agora não é você, mas é Cristo Jesus. A cruz, ela não foi apenas algo que Cristo fez por nós, mas a cruz é algo que define o cristão. Estar crucificado com Cristo é reconhecer tudo aquilo que Ele fez na cruz e viver por essa cruz. Marcos 8, capítulo 8, versículo 34, o próprio Jesus está falando com a multidão, e Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Qual é a segunda parte? Quem lembra? Tome a sua cruz e siga-me. Repare que Ele coloca a cruz ali como padrão de um seguidor de Cristo. Nós precisamos negar as nossas vontades, primeiro ponto. Nós precisamos entender que nós estamos crucificados com Cristo, tomar a sua cruz, participar do seu sofrimento, reconhecer aquilo que Ele fez por nós, e somente depois nós estamos aptos a segui-lo. Entenda isso: a cruz não é apenas um símbolo de salvação, mas de identificação. Por isso Paulo deixa bem claro: eu estou crucificado com Cristo. Você consegue dizer isso essa noite? Olhando para a tua vida hoje, você consegue dizer assim: verdadeiramente eu vivo para esse Deus? Verdadeiramente eu estou disposto a sofrer o que for necessário em prol da glória de Deus? Você está disposto a dizer isso hoje, nessa noite? Porque o que o texto está querendo nos ensinar, o apóstolo Paulo está olhando para a igreja, uma igreja que foi criada por ele ali, ele que plantou, veio uma falsa doutrina, e agora ele olha para aquela igreja de novo e fala assim: está tudo errado. Vocês estão voltando às velhas práticas. Vocês estão vivendo um evangelho sem renúncia. Vocês estão vivendo um evangelho de fariseus. Um evangelho onde nós apontamos o dedo, mas fazemos pior. E agora nesse momento ele fala: se nós quisermos viver para Deus, nós vamos crucificar a nossa vida nele, em Cristo Jesus. Você está disposto a fazer isso por Cristo na sua vida hoje? Você está disposto a morrer verdadeiramente para o velho homem? Estar crucificado com Cristo? Mas além disso, você está disposto a deixar Cristo ser o centro da sua vida? De tudo. Versículo 20. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Esse versículo é o mais lindo, né?
de todos aí da carta, mas ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quem aqui? Não precisa levantar a mão não, tá? Porque eu não quero te expor não. Mas quem aqui está disposto a dizer esse versículo de uma forma verdadeira? Porque se nós quisermos viver para Deus, nós temos que estar dispostos a dizer: Ele é o centro. Ele é quem domina minhas vontades. Quem aqui está verdadeiramente disposto a dizer isso? Porque viver para Cristo como centro não é apenas na teoria dizer assim: Deus é a coisa mais importante para mim. Isso todo mundo fala. Eu falei, acho que foi uns domingos atrás, eu falei sobre isso. Sabe aquela listinha que a gente faz de grau de importância na nossa vida? Você já percebeu? Acho que todo mundo faz isso. Quando a gente faz a listinha, a gente sempre coloca Deus em primeiro lugar. Mas realmente Deus tem sido a prioridade na sua vida? Na lista a gente sempre coloca. Eu lembro uma vez que eu era jovem e eu fazia parte de uma banda. Uma banda boa. Não é bandinha não, né? Foi uma banda boa. Uma banda de rock gospel. Quem está aqui bastante tempo vai conhecer o Erivaldo. O Erivaldo, ele cantou uma vez aqui, um amigo meu lá de São Paulo, ele veio e ele cantou uma música, acho que foi até você que tocou com ele, né? Era uma música própria, autoral nossa lá. E eu lembro que a gente entrou numa crise na banda uma época lá. Porque estava com problema, porque um não podia ensaiar, o outro queria ensaiar 2 vezes na semana, o outro falava que era 1 vez por mês. E começou a ter uma crise. E chegou um momento então que o nosso pastor nos chamou. Não lembro nem se eu era seminarista ainda. E o nosso pastor nos chamou. E ele sentou todo mundo assim. Ele deu um papel para cada um e falou assim: liste aí para mim a prioridade da vida de vocês. E todo mundo colocou Deus. Aí uns colocaram assim: Deus, família, trabalho, lazer. O outro colocou Deus, estudo. Mas todo mundo colocou Deus em primeiro lugar. Ele pegou aquele papel, o pastor, eu lembro até hoje. Ele leu e rasgou todos os papéis. E ele falou assim: vocês têm certeza do que vocês estão falando aqui? Aí todo mundo começou a ficar em choque, né? O pastor, quem conhece o pastor Paulo, ele já veio aqui também, o pastor Paulinho, ele é bem duro assim, na palavra. Ele falou: vocês têm convicção do que vocês estão falando? Vocês não estão dispostos a ter uma sexta-feira no mês, pelo menos, para ensaiar? Para a glória dele, para tocar para a glória dele? E vocês estão falando que ele é a prioridade na vida de vocês? Eu vejo que vocês estão mais parecidos com fariseus do que... E aquilo ali me fez refletir. E é a pura verdade. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está falando assim: agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele é a prioridade. Ele é aquilo que vai fazer ser a coisa mais importante. Mais importante. Antes, em outras palavras, ele está dizendo assim: o eu governava a vida. O pecado me dominava. A vontade própria prevalecia. Mas agora, em outras palavras, quando ele fala Cristo vive em mim, ele está dizendo assim, ó: é Cristo que governa, é Cristo que habita e é Cristo que dirige a minha vida. Agora, nesse momento, ele está falando assim, ó: Cristo transforma as minhas motivações, os meus desejos, as minhas prioridades, os meus afetos e a direção espiritual da minha vida. Isso é viver para Cristo. Isso é entender que agora Ele vive em você. Você deixa suas vontades de lado, você deixa o eu que te governava de lado, você tira a sua vontade e agora você coloca Ele para governar, para habitar e dirigir, e Ele vai transformar suas motivações, os seus desejos, as suas prioridades, os seus afetos e a sua direção espiritual. Você consegue dizer que Cristo é o centro de tudo na sua vida? Reflita um pouquinho hoje. Você consegue falar realmente que Cristo ele é o centro de todas as coisas na sua vida? Porque quando Ele vive na nossa vida, a nossa espiritualidade deixa de ser algo mecânico e se torna algo relacional. Nós temos um Deus de relacionamento. A partir do momento que nós vivemos com Ele no nosso coração e Ele sendo o centro, nós não somos mais crentes mecânicos, mas nós somos crentes de relacionamento e de intimidade. A sua oração hoje é uma oração mecânica?
Quando você ora diante de Deus, você chora? Você já chorou alguma vez na presença dele orando? Você já chorou por receber uma bênção e na hora de você agradecer a Deus, você chora? Você já chorou louvando a Deus? No momento de louvor? A nossa relação com ele às vezes está muito mecânica. Por que está tão mecânica assim? Porque nós não entendemos o que agora, logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em nós, nós temos que ser diferentes. As nossas emoções têm que ser diferentes. Os nossos desejos têm que ser diferentes. As nossas motivações têm que ser diferentes. Eu queria que você pensasse nisso nessa noite. Porque nós estamos vivendo uma geração onde muitos querem viver para Deus, mas sem morrer para o velho homem. Muitos querem receber as bênçãos de Deus, mas não querem renunciar às suas vontades. Muitos querem ser abençoados, mas não querem viver para o Deus das bênçãos. Reflita nisso, pense nisso. Cristo vive em nós de duas maneiras. João Calvino, eu achei interessante. João Calvino, para quem não sabe, é um dos maiores é o maior, né, reformador pós-reforma. E ele é aquele que sistematizou a fé reformada. E ele tem alguns livros que falam sobre comentários sobre todos os livros da Bíblia. E é interessante que ele diz assim: Cristo vive em nós de duas maneiras. A primeira maneira, ele fala, governando a nossa vida através do Espírito e dirigindo as nossas ações. Essa é a primeira forma como Cristo vive em nós. E em segundo lugar, ele diz, Cristo vive em nós, tornando-nos participantes da sua justiça. De modo que, embora nada possamos fazer por nós mesmos, somos aceitos aos olhos de Deus. Ele fala, ele vive em nós de uma forma que nós somos aceitos não por nós mesmos, mas pelos méritos de Cristo. Mas para você entender tudo isso, em quarto lugar, para você viver para Deus, você precisa ter uma fé contínua. Vê aí comigo o versículo 20, a partir vamos ler do comecinho que fica mais fácil, né? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha agora. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Até aqui por enquanto. Repare então que agora nesse momento, ele está dizendo assim, que ele ainda vive na carne. Ele não está falando de pecado aqui. O que o apóstolo Paulo está falando assim, ainda vivo na carne, ainda sou pecador, ainda faço isso. Não é nesse sentido. Essa expressão, ainda vivo na carne, ele está falando da realidade humana. Um mundo presente, cheio de lutas, desafios, limitações. Então o apóstolo Paulo está falando assim, ainda eu vivo no mundo, e nesse mundo ainda tenho lutas, desafios, aflições, perdas, ganhos. Ele está falando assim, porém, o meu modo de viver mudou. Eu vivo no mundo ainda, num sistema, mas a minha forma de viver nesse mundo mudou. Ele diz assim em outras expressões, eu não vivo mais pela emoção, eu não vivo mais por experiências, eu não vivo mais pela minha própria vontade, mas em outras palavras ele fala que ele vive pela fé. Essa expressão vivo pela fé que está aí, é a mesma coisa do perfeito que eu falei antes. E no grego ele está falando assim, que continuamente ele vive por essa fé. Essa fé não é algo pontual e acabou. Ele está falando assim que todos os dias ele precisa trabalhar a fé no seu coração. Todos os dias ele tem que olhar para a fé e ter uma fé contínua. Por isso que eu escrevi ali, fé contínua. Porque constantemente nós somos falhos. Constantemente nós abalamos a nossa fé. Ou você não é assim, só eu que sou assim. Sua fé é algo inabalável? Você enfrenta lutas, dores, lutos, alegrias, e a sua fé permanece exatamente igual? Se você consegue manter 100%, depois você me ensina, para eu conseguir pregar sobre isso aqui. Porque todos nós somos falhos. Todos nós passamos por momentos de altos e baixos na nossa vida espiritual. Todos nós temos momentos onde a nossa fé está bem forte. Mas às vezes a nossa fé também passa por momentos de luta. E o que o apóstolo Paulo está falando agora é assim, a partir do momento que as nossas motivações mudam, a partir do momento que o nosso coração é transformado, a partir do momento que eu vivo verdadeiramente para Cristo, continuamente eu vou trabalhar minha fé.
porque eu vou ter lutas e desafios, mas em todos esses momentos eu preciso permanecer de forma inabalável. O apóstolo Paulo escreve preso. E ele olha para uma igreja e fala assim: independentemente de onde eu estou, eu vivo pela fé. Você vive pela fé quando tudo diz que não na sua vida? Quando a sua vida está em ruínas, você vive pela fé? Quando tudo dá ruim na sua vida aí, você consegue dizer como ele diz aqui? Independente, mesmo que eu tenha na carne desafios, limitações, eu continuo vivendo pela fé. Como anda seu coração nessa noite? Você está cheio de conflito aí? Cheio de atritos? Mas quem tem reinado no seu coração? Sabe por quê? Quando você olha para o texto, você sabe o que eu acho interessantíssimo nesse texto? Que ele termina trazendo uma motivação. Repare que ele traz então 4 pontos ali, ó. Ele mostra que nós precisamos morrer para o nosso velho homem. Ele mostra que nós precisamos ser crucificados com Cristo. Ele mostra que Cristo tem que ser o centro de todas as coisas. Ele mostra que precisamos ter uma fé contínua. Mas em último lugar, ele traz a motivação para isso. O apóstolo Paulo está olhando para eles ali falando assim: vocês estão regredindo, vocês estão voltando uma fé na lei lá, vocês estão vivendo uma vida totalmente contrária. E agora nesse momento ele traz a grande motivação. Lê comigo o 20 e o 21 aí, o finalzinho do 20, ó. Vivo pela fé. Olha, ele continua. No Filho de Deus, olha agora, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então olha que interessante, ele fala assim: tudo isso que nós olhamos, se nós quisermos ter uma vida diferente, nós temos uma grande motivação. E qual é a grande motivação? A cruz. O apóstolo Paulo olha para aquela igreja que está regredindo na fé, vivendo outros padrões, e ele fala assim: você quer realinhar seu coração? Olhe para a cruz, olhe para aquele que se entregou. O verdadeiro cristão, ele olha para tudo isso, entende, consegue compreender. Olha isso aqui, ó. Presta atenção o que Cristo faz, tá bom? Ele te amou antes de você merecer. A Bíblia fala que ele te amou primeiro. Ele se entregou naquela cruz de forma voluntária. Ele foi até a cruz e morte de cruz pelo seu povo de forma voluntária. A Bíblia fala que ele pagou um preço completo por mim e por você. A Bíblia fala que ele te deu a vida você estando morto. A Bíblia nos ensina que ele te deu perdão, mesmo você não merecendo esse perdão. A vida nos mostra que ele te deu uma nova família, uma nova perspectiva, um novo direcionamento. Mas eu queria que você lesse um texto comigo. Pode ser que você não esteja ainda no teu coração esse sofrimento, mas é um texto lá do Antigo Testamento que eu quero ler com você. Vai lá em Isaías 53. Pode ser que você não está entendendo muito bem o que é essa entrega que o texto está falando aí. Então eu quero ler com vocês o Isaías 53, alguns versos, para que você entenda um pouquinho agora o padrão do sofrimento de Cristo. Porque o texto está falando, ele se entregou por você. Aí a gente olha, às vezes fala assim, o que é entregar, né? Ele morreu naquela cruz. Mas olha o que o texto vai falar um pouquinho para nós, a partir do versículo 3. Isso aqui ele está falando do sofrimento vicário do nosso Senhor. Está apontando para Cristo, o que iria acontecer com Cristo. Ele diz assim, ó. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido, o Deus e oprimido. Olha agora. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Você está entendendo que ele está trazendo um sofrimento? Ele está falando que ele foi moído, é no sentido de dor mesmo. Ele está mostrando que o sofrimento não foi um sofrimento qualquer, mas ele continua. Ele coloca assim,
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Como um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Você entende o que o texto está falando? Ele foi levado ao matador. Olha o que o texto fala. Ele foi levado, cuspiram no seu rosto, humilharam. Se você vai depois lá para frente no Novo Testamento, você vai ver que, não sei se você sabe disso, mas dividiram as suas roupas. E a gente vê aquelas cenas de Jesus, quando Jesus ele foi crucificado, nós vemos ele de roupa, né? Tipo com uma sungona assim, né? Uma cueca. Mas eu não sei se você sabe, pode ser que seja novidade para você. A humilhação foi tão grande que Cristo ele foi crucificado nu. O texto deixa isso bem claro para nós. Imagina no meio daquela multidão, no meio das mulheres, a qual ele pastoreava. Isso é para mostrar a humilhação que ele teve. Ele foi humilhado pela nossa vida. E o que você tem feito? A grande motivação para nós vivermos para Deus está na cruz de Cristo. Mas além disso, o texto continua e fala no versículo 21, a graça de Deus. Você sabe o que é a graça de Deus que ele está colocando aí? A graça de Deus é ele te dar algo que você não merecia. É o favor imerecido. Tudo isso que nós lemos, tudo isso que nós ouvimos, que ele foi humilhado, transpassado, foi por você. Mas ele não fez isso porque ele olhou para você e falou assim, você é um cara bom. Ele não olhou para mim e falou assim, vou fazer isso pelo Rodolfo porque o Rodolfo ele é bom. Vou fazer isso pelo presbítero Arthur porque ele é bom. Vou fazer isso pela Carol porque ela é boa. Não foi nesse sentido não. É a graça de Deus, onde Cristo morre por pecadores miseráveis. A graça dele nos alcançou. E o que o apóstolo Paulo está falando é, não tem como eu anular a graça e voltar nas práticas das boas obras, falando, se eu for uma boa pessoa, serei salvo. O apóstolo está falando assim, nós somos miseráveis, nós somos salvos pela graça, só que essa graça me motiva a viver de forma diferente. Quando você olha para esses pontos, eu já estou chegando na conclusão, quando você olha para esses pontos hoje, você pode dizer que verdadeiramente você está vivendo para Deus? Você repara que já estamos alguns domingos falando sobre esse tema, né? Eu preguei sobre isso, o pastor Rafael pregou sobre isso também, eu estou pregando mais uma vez sobre esse tema. É porque esse tema é um tema que tem falado muito ao meu coração. Um tema onde, muitas vezes, nós dizemos que vivemos para Deus, mas nós não estamos fazendo com todo o nosso coração. Você tem deixado morrer a sua velha natureza, seu velho estilo de vida, ou você está regredindo, que nem aquela igreja, buscando fazer as coisas passadas, achando que você está com saudade do teu passado? Você tem crucificado com Cristo a sua vida? Ele tem sido o centro do seu coração? Você tem tido uma fé inabalável, independentemente das circunstâncias? E por último, o amor dele e a sua graça é a grande motivação da sua vida? Quando você olha para a cruz, você se fica motivado a viver de forma diferente? Nós cantamos aqui que nós vamos clamar a esse Deus, porque tudo vem dele, tudo é para ele. Mas você tem vivido dessa maneira mesmo? Eu queria que você refletisse isso comigo, porque o verdadeiro crente, ele morre então para o velho homem, ele é crucificado e ele vive uma vida centrada em Cristo. Ele caminha diariamente pela fé e é sustentado por esse amor. Eu queria aplicar na sua vida algumas coisas agora. Eu queria que você refletisse, e depois da aplicação, a Aleca vai trazer um louvor para nós refletirmos um pouquinho nisso, e depois nós vamos cantar também esse louvor, mas eu queria que você pensasse um pouquinho sobre algumas aplicações. A primeira aplicação: examine de uma vez por todas quem está governando a sua vida nessa noite. É muito difícil isso.
Mas eu queria que você examinasse quem está governando a sua vida. Ainda é o eu que controla as decisões, desejos e prioridades? Ou é o Cristo que vive em você? Você pode dizer como o apóstolo Paulo hoje: logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? Em segundo lugar, morra diariamente para esse velho homem. Morra diariamente para aquele homem que fazia com que você tropeçasse todos os dias, que você olhasse para as coisas que não agradavam a Deus. Morra diariamente. Lembre-se que isso é um ato contínuo. Todos os dias nós precisamos renunciar. Entenda isso, a vida cristã, ela tem renúncias contínuas e diárias na nossa vida. É renúncia do orgulho, da autossuficiência. É a renúncia do amor ao mundo. Não tem como eu amar ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. A Bíblia fala: aquele que ama ao mundo não pode ser chamado filho de Deus. Romanos capítulo 12 fala: não vos conformeis com este século, não vos moldeis com esse século. E como que você tem vivido? Em terceiro lugar, reflita nisso. Volte a viver pela fé. Elimine qualquer rotina religiosa da sua vida, mas viva pela fé. Olhe para Cristo hoje e veja se a sua fé está pautada nele. Sabe por que eu estou falando isso? É possível você manter práticas espirituais. É possível você olhar para a tua vida hoje e falar assim: mas eu estou na igreja todos os domingos, eu sou fiel, minha família anda bem. É possível você ter tudo isso e ao mesmo tempo perder a centralidade de Cristo na sua vida. Você pode ter tudo, mas se você não tiver Cristo como centro, você não tem nada. E por último lugar, contemple novamente o amor da cruz. Infelizmente, o evangelho da cruz não tem sido mais pregado por aí. As pessoas não querem mais falar da cruz, da renúncia. As pessoas querem falar de bênçãos. Pode ver que as igrejas aí que falam de bênção estão cada vez mais cheias. Tem algumas igrejas aí que, se você for hoje, vai estar lotadas e mais lotadas. Por quê? Porque pregam sobre bênçãos e bênçãos e bênçãos. Mas pouca igreja vai falar sobre a cruz, sobre a renúncia do eu, sobre verdadeiramente olhar para o amor de Cristo naquela cruz. Eu queria que você pensasse nisso. A restauração da sua alma, a restauração da sua vida hoje. Você quer ter uma vida diferente? Você quer ter um novo recomeço na sua vida? Você quer tratar traumas no seu coração hoje? Você quer tratar feridas na sua vida que parece que não tem mais fim? Se entregue mais uma vez a esse Deus. Reconheça suas falhas nessa noite. Reconheça o quão falho você é e o quão dependente você é dele. Ele é o único que pode tratar seu coração essa noite. Ele é o único que pode tratar as feridas da sua vida nessa noite. Mas você precisa realmente entregar o seu coração. O apóstolo Paulo, ele é muito enfático quando ele diz: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu queria que você pensasse nisso. A Leica vai nos direcionar em um louvor. E eu queria que você curvasse sua cabeça, na verdade, nesse momento. Mas que você olhasse para a sua vida. Essa música vai ter uma hora lá que ela vai falar assim: faz outra vez, como o Senhor fez já na primeira vez na minha vida. Ele está falando do primeiro amor. Pode ser que hoje você ainda não teve esse primeiro amor. Pode ser que Deus está falando no seu coração agora, para que você reconheça Ele como Salvador da sua vida. Pode ser que você esteja nesse momento onde o próprio Deus está falando no seu coração, para que você tenha esse recomeço. Porém, pode ser que você já foi um pouco mais crente do que você é hoje. Pode ser que você já tenha sido um pouquinho mais fervoroso do que você já foi hoje. Pode ser que você já teve mais intimidade com Deus do que você já teve, você está tendo hoje.
E essa música, então, ela vai falar, ela vai repetir isso algumas vezes. Faz outra vez, como foi feito na minha primeira vez. Que você olhe para Cristo nessa noite e que você reconheça que a sua vida hoje, sem Ele, não vale de nada. Você pode ter tudo. Você pode ter riquezas, bens, saúde, família, amigos. Mas se você não tiver Cristo, você não tem nada. Se Cristo não for o centro, se Cristo não for a razão, se Cristo não for a direcionamento, você não tem nada. Eu queria que você refletisse nisso nesse momento. Depois eu quero orar pela sua vida. Depois eu quero orar pelo seu coração nessa noite. Morrer pras coisas deste mundo, faz-me esquecer das coisas que me afastam do Senhor. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, tudo fica colorido. Tudo fica colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Quem souber, faz-me morrer. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam do Senhor. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como da primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como da primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na
Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Vamos colocar em pé? Vamos cantar mais uma vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como da primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como da primeira vez. Faz-me morrer. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam do Senhor. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Curve sua cabeça, eu quero orar pela sua vida, mas que... Lembra lá no começo do sermão, eu falei assim, eu queria que você refletisse hoje na sua vida. E que você não saísse daqui exatamente como você entrou. Não tem como você ouvir o evangelho da cruz e não ser, pelo menos, exortado aí no seu coração. Será que você está disposto hoje a morrer para você mesmo, para que Cristo faça a diferença na sua vida? Será que hoje você está disposto mesmo a dizer não para o mundo e sim para Deus? Será que você pode realmente cantar essa música dizendo assim: faz, Senhor Deus, outra vez aquilo que o Senhor já fez. Surpreenda meu coração mais uma vez. Eu preciso ter esse recomeço com o Senhor. Pode ser que você esteja hoje aqui cheio de feridas, mas como nós acabamos de cantar, o único que pode tratar suas feridas é Jesus. Pode ser que você esteja aí cheio de dores, cheio de traumas, cheio de frustrações. Entenda de uma vez por todas que o único que pode tratar é Jesus. Mas para Ele tratar, você precisa ter uma vida com Ele. Não queira ter as bênçãos sem ter a vida. Não queira receber o padrão daquilo que Deus tem para você, se você não tem vivido o padrão que Ele espera de você. Olhe para a sua vida hoje e renuncie aquilo que tem te afastado do Senhor. E que você possa dizer: surpreenda meu Pai, refaça meu coração, renove. Se você ainda não teve essa experiência de viver esse primeiro amor, eu quero orar pela tua vida também. Pode ser que Deus esteja falando no seu coração essa noite, para que você tenha uma vida transformada, para que você tenha realmente esse encontro verdadeiro com o Senhor, e que você viva de uma forma que exalta e engrandeça o nome de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar por você e também impetrar a bênção sobre nós. Senhor Deus, nós, antes de mais nada, queremos pedir perdão, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoe, Senhor Deus, muitas vezes os erros que nós temos cometido na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a renovar, ó Deus, a viver uma vida diferente na Tua presença, ó Deus. Não tem como sairmos desse sermão, desse estudo da Tua palavra, sem sermos constrangidos por ela, ó Deus. Que nós venhamos a compreender que o Senhor tem que ser o centro das nossas vidas, que o Senhor tem que ser o centro das nossas motivações, das nossas vontades, ó Deus. Ajuda cada um que está aqui nessa noite, ó Deus, para que nós tenhamos uma vida que exalte o Teu santo nome, ó Deus. Sabemos que tem muitos aqui com feridas no coração, passando por lutas e dificuldades, mas como nós vimos, nós temos um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que renova a nossa alegria. Então transforme a tristeza, Senhor Deus, em alegria.
Transforme a dor em paz, ó Deus. Transforme o desânimo em fervor nessa noite, ó Deus. E que nós possamos verdadeiramente sentir mais uma vez a Tua presença, ó Deus. Se existe aqui alguém ainda que não teve esse verdadeiro encontro com o Senhor, ó Deus, a minha oração é que através do Teu Espírito Santo, essa pessoa possa ser transformada e vivificada, ó Deus. Nós temos a convicção que nós só teremos vida contigo se for da Tua vontade. Então que o Senhor trabalhe nesses corações nessa noite, ó Deus. Se existe alguém aqui que precisa ter esse encontro verdadeiro, que seja conforme a Tua vontade, o Teu querer, ó Deus. Mas que nós não venhamos a sair daqui de forma exata como nós entramos. Todos nós precisamos de melhoras, ó Deus. Todos nós precisamos renunciar. Então cuida do nosso coração, ó Deus. Para que todos nós saímos daqui dizendo hoje: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas não sou eu que vou viver, mas Cristo que vai viver por mim. Eu coloco cada um que está aqui em Tuas mãos. Cuida de cada coração, cuida de cada vida, cuida de cada família. E que nós sejamos verdadeiramente transformados pelo Senhor, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa noite, porque podemos verdadeiramente sentir a Tua presença aqui no meio de nós, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor falou conosco através dos louvores, das orações, da palavra, e que nós possamos colocar em prática tudo isso que nós aprendemos nessa noite, ó Deus. Cuida de cada coração, renove, transforme, e que nós sejamos uma igreja, que sejamos cristãos, que louvemos e adoremos somente a Ti. Se conosco e nos dê uma boa semana em Cristo Jesus. Essa é a minha oração. Em Cristo que eu oro e bendigo. Amém, ó Deus.